Você que ouviu falar dessa tal de revalidação médica, uma das primeiras perguntas que surge é: quando é que eu faço as provas? Quando fazer os steps? Eu sou Lucas Mitre, eu sou médico formado pela Santa Casa de São Paulo e eu revalidei o meu diploma médico durante a minha graduação em medicina. A partir disso, eu comecei a ensinar outras pessoas e estou documentando toda a minha jornada até passar na residência de neurocirurgia nos Estados Unidos. E eu quero trazer um pouco desse conhecimento aqui para você. Bom, uma das primeiras perguntas que surgem é: quando é que eu faço os steps? E vamos dividir didaticamente essa pergunta em duas possibilidades. Você pode ser um médico que está ouvindo a situação ruim da medicina no Brasil e está pensando: o que que eu vou fazer para mim e para minha família? Quero revalidar o diploma e sair do país. Esse é um dos possíveis cenários, é o mais comum. E o outro é: eu sou estudante de medicina, eu estou vendo que tem muita escola médica surgindo por aí, está cada vez mais difícil conseguir plantão, está pagando cada vez menos, preciso me diferenciar, preciso revalidar meu diploma. Como é que eu faço esse negócio? Essas são as duas possibilidades. E aí sempre surge aquela primeira pergunta, que é: quando eu faço os steps? Quanto tempo demora? Como é que funciona? Bom, a ideia não é te trazer o detalhe burocrático aqui nesse momento. Inclusive, a primeira dica que eu te dou é: se informe e crie a postura de se informar, né? Você está na internet, está me assistindo na internet, você sabe que a informação existe por aí amplamente disponível. Então eu vou deixar uma série de recomendações depois de links para que você acesse e se informe da melhor maneira possível. Mas a gente está aqui para conversar de outra maneira, né? Quando que você deve fazer as provas de revalidação médica na sua vida? Bom, já que a gente começou falando de dois cenários, o cenário do médico que está desesperado por sair do país e o cenário do estudante de medicina que está se desesperando in advance, antes da hora, vamos dividir a resposta em dois cenários. Bom, para você que é médico, não tem muita saída. Se você quiser praticar medicina nos Estados Unidos, não tem muito jeito. Precisa revalidar o diploma o quanto antes. Porque é importante que você tenha a noção, que é o que ninguém fala, é quanto tempo demora para revalidar o diploma médico nos Estados Unidos. Deixa eu te dar uma notícia que provavelmente você já sabe. Você está querendo ir para o país que tem a melhor medicina do mundo, como se diz, né? Se na prática é a melhor medicina do mundo, tem muita discussão. Mas nos livros, pelo menos, é a melhor medicina do mundo. As provas médicas, por consequência, são das mais difíceis do mundo. E aí tem livrinhos como esses daqui que vocês estão vendo que nos ajudam a estudar. Bom, não é fácil, muito menos rápido passar nessas provas. Então, para você que é médico, eu sugiro que você, depois de se informar, organize a sua rotina da melhor forma possível para que você livre a maior quantidade de tempo, para que você faça os steps o quanto antes. Para você que é médico, tem uma bomba relógio rolando. Eu gosto de pensar assim: acenderam o pavio de uma bomba e você tem que meio que correr contra o tempo para fazer as provas o quanto antes, fazer direito para ir para lá o quanto antes. É assim que eu enxergo a situação. Por que isso? Você vai entender que passar na residência envolve uma série de fatores, envolve fazer as provas, tirar nota das provas, fazer estágio, publicar, fazer pesquisa, ir para lá, ir para congresso, fazer network. Passar na residência nos Estados Unidos é muito diferente de passar na residência no Brasil. Vamos ser completamente honesto aqui? Passar na residência no Brasil é completamente simples. Não é fácil, é simples. Por quê? Tem que passar numa prova. Ah, mas Lucas, tem prova prática. Lucas, tem análise de currículo. Eu fui o chato que leu os editais e das principais escolas médicas do Brasil e de São Paulo, e eu garanto para você, 90% da nota é prova. Inclusive, se você olhar os candidatos da primeira e da segunda fase, muda muito pouco. Porque quem vai super bem, continua indo bem, mesmo que ele vá mal no currículo, mesmo que ele vá mal na prova prática, ele continua indo super bem porque ele foi super bem. É aquela filosofia de House, né? Tem um episódio do House que o próprio House fala, né? Eu gosto de ser um médico muito bom e saber muitas coisas, porque as pessoas têm que me ouvir independente de gostarem de mim ou não. Então, na prova de residência no Brasil é como se fosse isso, né? Você pode ser um cara péssimo na prática, você pode ter um currículo nota zero. Se você for um cara muito bom na prova teórica, parabéns, ó, você passou na residência, você vai ser residente. Nos Estados Unidos não é bem assim. Então, além das provas, você precisa construir uma grande carteira, uma grande bagagem que te ajuda a passar. Inclusive, é uma faca de dois gumes boa para os dois cenários. Nota boa nenhuma te garante que você vai entrar, nota ruim nenhuma te garante que você vai sair. Tem algumas exceções para essa regra que eu vou comentar daqui a pouco. Tem notas ruins que realmente te excluem do processo, mas uma nota meio ruinzinha, tá tudo bem. Então, eu tô te falando essa mensagem para que você, médico, internalize que são provas difíceis, a prova não é tudo e você tem que fazer ela o quanto antes. Então, a resposta para você é muito mais simples. Quando que eu faço os steps? Assim que a sua vida profissional permitir. Assim que você tiver dinheiro suficiente para ter tempo para estudar. Assim que
seus filhos crescerem e assim que a sua situação familiar permitir, a sua situação profissional permitir, porque para você, infelizmente, o relógio, the clock is ticking a todo momento. Então, por favor, se informe o quanto antes e faça o favor de fazer as provas, fazer bem, não cair em charlatanismo para estudar direito o quanto antes, certo? A resposta para você é simples. E é por isso que você está aqui. Pensando nisso, né, já vou deixar a minha referência aqui, foi por isso que eu desenvolvi o Step Zero, depois de 3 anos mentorando médicos como você. Então, se você quiser saber mais do Step Zero, que é o nosso curso com mais de 6 horas e lives ao vivo dedicadas ao ensino da melhor maneira de estudar para os steps, da maneira definitivamente mais segura, por favor, acessa o link que está aqui embaixo. Eu acho que faz total sentido para você que se identificou muito com esse cenário que eu comentei. Então a resposta para você é essa, ela é mais simples. Para o cenário do estudante de medicina, a resposta tem uma série de informações que eu preciso te dar, né? Então você está super empolgado, você que é estudante de medicina, eu sei porque eu acabei de sair da condição de estudante de medicina, você está super empolgado com as diversas possibilidades da graduação. Você pode fazer esporte, você pode ser de diretoria acadêmica, centro acadêmico, atlética, congresso, publicar. E da mesma forma que tem oportunidades muito boas, isso chega até a ser meio ruim, né? Porque você pega uma pessoa, um calouro que mal sabe medicina, mal foi alfabetizado na medicina ainda, joga um monte de possibilidade e aquela pessoa fica completamente perdida, sem norte, começa a fazer um monte de coisa. Como um grande amigo meu postou recentemente, Pedro Martins, um abraço pra você, Pedro. Você vira um bom começador de coisas, você nunca termina nada, né? Isso que eu acho bem ruim, assim, da faculdade de medicina, se você não tem um norte. É uma das deficiências que a gente tem aqui no Brasil, não tem jeito. A gente entra muito imaturo na faculdade de medicina e não sabe direito como fazer as coisas e começa tudo e nunca acaba. Mas por que que eu tô te falando isso? Porque justamente como você tem ali nos primeiros anos toda essa possibilidade, fica muito incerto de saber quando que você estuda para os steps. Para você que é aquele calouro, tá no primeiro ano, segundo ano, até o quarto ano, fala, pô, eu sempre tive o desejo de ir para fora, mas eu não sei quando que eu paro para estudar, qual é o melhor ano. Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim para você. A notícia boa é que eu tenho a resposta de qual ano exatamente, ou quais anos exatamente são os melhores anos para você fazer os steps, para você revalidar o seu diploma nos Estados Unidos. A notícia ruim é que não são anos bons, digamos assim. Eu sei exatamente qual é o ano, mas ele não é um ano muito bom e muito agradável. Vou te dar a resposta, tá? Não vou te deixar esperando. O melhor ano, os melhores momentos da sua vida para estudar para os STEPs são terceiro e quarto anos da faculdade de medicina. Garanto para você. Nossa, Lucas, que afirmação pedante, que arrogante. Como é que você está falando isso da minha vida? Então, eu tive o privilégio de mentorar mais de 120 médicos e estudantes de medicina individualmente, né? E eu mentorei médicos formados há 1 ano, médicos formados há 10 anos, médicos ultra especialistas, médico com mais de 60 anos de idade, estudante de medicina do primeiro ano, estudante de medicina do sexto ano, todos estudando para os STEPs. E o consenso é unânime. Todos os médicos me falam, 100% dos mais de 120 médicos que eu já mentorei me falaram individualmente. Como eu queria ter feito isso antes, Lucas? Como eu queria ter feito isso antes? Você, frente a uma informação dessa, deve minimamente ficar impactado, né? Médicos especialistas, eu já mentorei médico do Einstein, do Sírio, que está revalidando o diploma, vira e me fala, Lucas, eu queria ter feito os steps antes. Colhendo essas informações, mentorando os alunos que estão na faculdade de medicina, a conclusão é óbvia. Você precisa fazer os steps da faculdade de medicina, se você tem essa oportunidade. Então, talvez você que é médico, que ouviu falar aqui um pouquinho mais cedo, você provavelmente pensou, putz, pois é, eu deixei a bola passar, né? Não sabia, não conhecia o processo, não tinha o Lucas para me falar disso. Então, você que é estudante de medicina, você tem essa oportunidade. Você tem a oportunidade de fazer uma coisa que esse médico não fez e se arrepende. Então, olha só que coisa forte. E eu garanto para você que terceiro e quarto anos da faculdade de medicina são os melhores. Alguns motivos para te dizer o porquê. Bom, o primeiro deles é que formalmente você nem pode fazer antes disso, tá? A regra oficial é que você tem que pelo menos passar pelo final do segundo ano da faculdade de medicina. Então nem dá. Para você que é super nerdola que tá me vendo, super focado, super competitivo, vou fazer cedo, Lucas. Não dá para fazer do segundo ano, não dá, não tem como, né? Impossível, a regra não deixa. Então, pelo menos no terceiro ano. Então, essa é uma das partes da resposta. Por que que o terceiro ano é o melhor? Porque você só pode fazer a partir dele. Mas, didaticamente falando, o terceiro e quarto anos são muito bons, porque
Você teve o ciclo básico da tua faculdade, que cai no Step 1, que é a primeira prova, e você está começando a ter as matérias do ciclo clínico, que cai também no Step 1. Então, é o momento em que você vai fazer uma prova das coisas em que você está aprendendo. Antes disso, você não aprendeu ainda. No primeiro e segundo ano tem um monte de coisa que você não aprendeu. Não adianta estudar tanto assim. No quinto e no sexto, no internato, você já teve as coisas. E você está numa vida corrida. Quando você é médico formado, já teve anos que você teve bioquímica. Teve anos que você teve microbiologia, você nem lembra mais, às vezes você nem teve. E você está, obviamente, numa vida de médico, trabalhando, família, cuidando de um monte de coisa, chefe de família, é complicado. Por isso, eu afirmo para você que está me ouvindo, ouça com muita humildade. O melhor momento da sua vida para estudar para essa prova é entre o terceiro e quarto anos da faculdade de medicina. Tá bom, Lucas, eu te ouvi. Beleza, tô no primeiro ano. Qual que é a melhor coisa que eu posso fazer? Qual que seria a trajetória de ouro? E essa é uma das coisas que eu ensino muito, faço questão de ensinar. A trajetória de ouro que você pode fazer quando você se prepara para o match, para passar na residência nos Estados Unidos, é Step 1 no terceiro ano, Step 2 no quarto ano, no quinto ano fazer os estágios observacionais, no sexto ano fazer os estágios práticos. A gente vai conversar depois sobre estágios práticos, inclusive deixa aqui se você quer ter uma aula só disso, um vídeo dedicado só para isso. Para você que não me acompanhou no Instagram, inclusive vou deixar a referência aqui embaixo, eu tive a oportunidade de passar 4 meses fazendo meu internato na neurocirurgia dos Estados Unidos. Eu vivi muita coisa muito legal, então deixa aqui, por favor, o seu comentário se você quer ver mais esse tipo de conteúdo. Mas o ideal é que você siga essa ordem e não inverta os papéis. A coisa que eu mais vejo alunos fazendo é invertendo os papéis. É o aluno que no terceiro ano começa a fazer pesquisa, começa a fazer curso de meta-análise, começa a querer ir para fora, e aí na hora de ir para fora no sexto ano, que é o estágio que importa de verdade, está estudando para o Step 1, mas está no internato, está corrido. Se você tem a oportunidade de seguir a ordem que eu te falei, siga. Te garanto que vai dar tudo certo e vai ser muito bom. Eu por pouco não segui essa ordem, e me dói muito não ter conseguido seguir essa ordem. É por isso que eu ensino tanto sobre isso, né? Eu fiz o Step 1 no quarto ano, descobri tarde o processo. Fiz o Step 2 no quinto ano, no internato, na maluquice. Fiz o Step 2 uma semana antes de ir para Harvard fazer meu estágio. Fiz o meu estágio lá, voltei, fiz o internato de cirurgia completamente maluco. E aí no sexto ano eu fiz os estágios práticos. Então, com certeza, se eu tivesse feito o Step 2 antes do internato, o internato da Santa Casa é bem puxado, teria sido muito melhor. Por isso que a ordem de ouro é o quê? Step 1 no terceiro, Step 2 no quarto. Estágio no quinto, estágio prático no sexto. Então, não inverta essa ordem. Por que você vai inverter? Né? Não caia naquele papo de calouro que está no primeiro ano e recebe um monte de oportunidade e vira um bom começador de tudo. Não caia em papos de vendedores que te falam, você precisa fazer esse curso, senão você não vai ser ninguém. Você precisa publicar 50 artigos, senão não passa na residência. Você precisa fazer estágio observacional no terceiro ano, ir para fora, ganhar dinheiro em dólar. Isso não funciona, gente, isso não existe. Não existe. Estava conversando com um médico ontem e eu falei para ele, doutor, é o seguinte, você está me falando de um monte de coisa, de publicação de estágio, mas não existe médico nos Estados Unidos sem diploma revalidado. Não existe médico nos Estados Unidos sem diploma revalidado. Não tem jeito. Você tem que fazer os steps. Se são provas difíceis, barreiras difíceis, que não vão mudar, não tem perspectiva de mudança, você tem que se livrar delas na maior velocidade possível. E quando que é o melhor momento para você se livrar dessas provas? Terceiro e quarto ano. A coisa que mais me dói é estudante de medicina que troca e fala, não, Lucas, vou publicar agora, vou focar em publicar, vou fazer estágio fora, vou ganhar em dólar, que não é bem assim, a gente sabe, isso não existe, isso é mentira, e deixa para fazer as provas depois. Mas não tem problema, sabe por quê? Eu tô aqui informando e eu sei que você, caro aluno, que tá me ouvindo e passando uma raivazinha, fala, não, Lucas, vou publicar agora porque eu prefiro. É, eu sei que você vai virar meu aluno. Inclusive, fica aqui o convite para que você conheça a mentoria do TVEC aqui embaixo, porque muitos, 100% dos médicos que me procuram depois de formados falam, Lucas, eu queria ter feito o Step 1 antes. Então, não tem problema. Mesmo que você não seja meu aluno agora, eu sei que você vai virar meu aluno no futuro. Então, por favor, preencha a lista de espera aqui embaixo para conhecer meu trabalho de mentoria individual com o TVEC. Mas foca nisso que eu te falei. Eu falo tanto essa mensagem, quando eu dou essa aula, eu coloco uma foto minha do primeiro ano, justamente para falar. Se eu pudesse mudar uma coisa, se eu pudesse voltar no passado, na minha faculdade de medicina, e mudar uma coisa, seria isso. Eu falaria, Lucas, do primeiro ano, seguinte, no terceiro ano você vai estudar para os steps, viu? Começa a usar o Anki desde já.
no quarto você faz o Step 2, no quinto e no sexto faz como você fez que ficou legal. Então, espero que você leve essa informação com muito carinho no seu coração, porque ela vem de mim e vem dos mais de 120 médicos que eu mentorei que me falam: "Lucas, como eu queria ter começado antes". Então, para responder e resumir toda a nossa conversa de hoje, quando fazer os steps. Você que é médico, tem uma bomba relógio, tem que fazer o quanto antes, porque você está envelhecendo, o processo está ficando mais duro. Se organize o quanto antes, só você tem o poder de se organizar. Para você que é estudante de medicina, nosso segundo cenário, depende do momento em que você está. Se você conheceu o processo antes do primeiro e segundo ano, por favor, faça tudo numa velocidade maior e faça as provas no terceiro e no quarto ano. Para você que já está no terceiro, já está no quarto, está me conhecendo agora, acelera o passo aí, porque no internato as coisas vão piorar. Para você que é interno, é um grande período de adaptação e está estudando para as provas, não é o ideal, mas você ainda assim tem a capacidade de fazer melhor do que o médico fez e deixou para depois. E para você que é médico, conhece o meu trabalho também, você tem que estudar para as provas o quanto antes, porque que nem eu falei para esse doutor que eu estava conversando, elas não vão sumir daí. Não acredite em leis dizendo que essas provas vão sumir, porque não vão. Os STEPs existem há anos e vão continuar existindo. O que você achou desse papo? Você achou que te incomodou muito? Se te incomodou muito, eu fico feliz, porque é assim que a gente começa a tomar ações na nossa vida. Então, eu vou deixar todos os links que eu mencionei aqui embaixo e eu espero que você continue acompanhando a gente nesse canal. Por favor, deixe seu like, compartilha e eu te vejo daqui a pouco no nosso próximo vídeo.